qual a necessidade de ter muralhas no céu, sendo que lá não entrará ladrão? E a muralha, logicamente, era uma necessidade para que os ladrões, para que os inimigos, os que atacavam a cidade, logicamente, não adentrassem e assim a cidade pudesse estar protegida. Mas, logicamente, essa muralha não é do céu em si, porque o céu é uma dimensão gloriosa, sobrenatural, a dimensão Hashamayim, em hebraico é uma dimensão sobrenatural, transcendental, atemporal e, logicamente, fora da dimensão humana. Mas nessa dimensão está a cidade santa, que é descrita em Apocalipse. Há outras passagens que falam dessa cidade tão aspiradas até pelos patriarcas. E essa cidade celestial está descrita com medidas humanas, com dimensões humanas. Daí o primeiro ponto que eu sempre digo que isso é algo simbólico, gente. Porque nos céus, na dimensão celestial, não existe dimensão humana, não há medida de homem. Inclusive, há temporalidade. Lá não tem relógio que mede horas na dimensão celestial. Não temos a altura de dimensões humanas, temos a altura de varão perfeito. Qual é a estatura de Cristo? Muita gente pensa que nós vamos mensurar a Deus, sendo que Deus é infinito, é transcendental. É uma dimensão que não há cabimento humano para entender, mas temos noções, e tudo que é relatado nos textos sagrados, com certeza deve ser observado com muita atenção e, ao mesmo tempo, com muita analítica numa exegese santa, para que não possamos nos confundir. Porque você começa a ver descrições nessa cidade que vai descer de Deus no céu, numa dimensão celestial, já vou explicar isso, e já fiz vídeos falando sobre isso, e essa dimensão com certeza é uma dimensão que não tem proporção material humana, porque se fosse assim, então temos coisas terrenas nos céus, isso é algo absurdo, não há coisas terrenas no céu. Quando nós encontramos os muros, para começar, essa é a ideia mais ou menos do que é apresentado nessa figura toda cúbica, que são as muralhas, tanto na sua altura, na sua largura, como já fiz outro vídeo, não vou me deter nisso, mas nós calculamos aqui, como diz em Apocalipse 21:16, que são 12 mil estádios, tanto 12 mil estádios, tanto na sua largura, no seu comprimento, da sua altura, e o muro também tem uma espessura, tá? Então, é totalmente cúbica, você pode confirmar isso no versículo 16 de Apocalipse, capítulo 21. Aí também temos a largura dela, e também uma largura bem considerável. Por quê? Porque são 144 côvados, como diz em Apocalipse 17, a largura do muro é 144 côvados, medindo com medida de homem. Tá? Então, olha, se a gente for crer que isso é algo físico, literal, então temos medida de homem na dimensão celestial, fica um paradoxo aí meio difícil de acreditar, mas daria ao redor de 65 metros, só nisso aqui, só nessa largura aqui, gente, só nessa largura aqui, em todo esse muro, 65 metros, que seria 144 côvados, segundo a medida de homem, né? E, lógico, quando nós vemos todas essas figuras apresentadas para nós com figura de homem, anjos com figura de homem, ele está nos dando uma ideia do antropomorfismo, antropopatismo, para que possamos entender as coisas celestiais, logicamente, porque senão não entenderíamos. Sempre eu vou optar pelo que Paulo diz em Coríntios, que foi arrebatado ao terceiro céu e vi coisas que olhos nunca viram. Coisas que ouviram nunca ouviram e nunca subiram ao coração do homem. Essa é a dimensão Hashamayim. Essa é a dimensão celestial. Tá? Mas olha esse muro, as características desse muro. Eu quero ir decifrando um pouquinho para que possamos entender o que essa simbologia pode trazer. Em primeiro lugar, diz que o seu muro, pintei aqui um pouco de vermelho, porque diz que o seu muro é de jaspe, Apocalipse 21, 11. Apocalipse 21, 11, diz que é de jaspe o seu
Muro, cor vermelha. Para quem não sabe, a pedra jaspe é uma cor vermelha, mas diz que ela brilhava muito, brilhava. Então era uma cor de ambar, como talvez Ezequiel viu, cor de fogo, vermelho. Isso também simboliza a cor do sangue. Então, esse muro, cor de vermelho, essa cor de jaspe, talvez pode simbolizar, sempre vou usar talvez, tá? Para que alguém não me julgue, mas pode simbolizar a questão da redenção. Talvez se refira ao sangue do Cordeiro, a redenção. Ou seja, por que muros? Por que muros se não há ladrões, se não há alguém que possa atacar essa cidade? Não, mas significa divisão. Divisão. O muro, que aqui está em hebraico, coloquei kotel, e Romá também são duas palavras que se usam muito biblicamente. Inclusive, quando você vai em Jerusalém, você vai para o kotel. Kotel é a muralha ali onde todo mundo vai chorar, orar, o Muro das Lamentações. A única parte que fica ali das dependências do templo, que está lá como ruína. Então, esse muro significa divisão, separação. Ou seja, não significa que ali ela está protegida dos ladrões ou de um exército que virá para atacá-la, mas significa que há uma divisão. Na dimensão celestial, Hashamayim, há uma divisão. Ou seja, ficarão de fora. Você vai encontrar isso em Apocalipse, claramente, no último capítulo diz, ficarão de fora. Então, nós temos uma divisão. Então, o muro é divisão. No versículo 15 do último capítulo, que é o 22, diz, ficarão de fora os cães. Logicamente que é algo simbólico, alegórico. Os cães são aqueles que, principalmente, voltaram ao vômito, voltaram ao mundo e desprezaram a palavra. Cães, a Bíblia chama dos cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira. Ou seja, há uma segregação. Ou seja, na dimensão celestial há uma separação. E você sempre vai ver muros, tanto no livro de Provérbios, de Cantar e nas próprias cidades, muros levantados, a restauração de Jerusalém com Neemias e Esdras, restauração dos muros. Isso sempre vai trazer a ideia de que há uma necessidade de divisão daquilo que é santo e daquilo que é profano. Aqui, nessa dimensão, não entra o profano, não entra o pecado. Muitos estão pregando o evangelho inclusivo, mas cuidado, o evangelho é exclusivo, exclusivamente para aqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro. Está escrito aqui, todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, não entra qualquer pessoa. Então, esse muro, cor de jaspe vermelho, que simboliza o sangue, significa, aqui só entram os redimidos, só entram os redimidos. O lindo de tudo isso é que quando João é levado para ver a cidade santa e muita gente briga e diz assim, não, a noiva do Cordeiro não é a igreja, é a cidade santa, querido. Presta atenção, noiva é a igreja. Paulo diz em Coríntios que o próprio Senhor a está preparando como noiva ataviada, está preparando essa noiva que se prepara, que purifica as suas vestes, essa é a igreja. Então, igreja, esse corpo místico de Cristo, esse corpo glorioso, esse organismo glorioso, não estou falando de denominações, mas estou falando do corpo de Cristo, é noiva na preparatória, na santificação, e por isso que ele é lavado e redimido. Agora, aqui, na dimensão apocalíptica, na dimensão Hashamayim, nos céus, nessa nova Jerusalém, aparece como esposa. Você pode ver, aparece como esposa. Olha só, quando diz assim, e vi a cidade santa, capítulo 21, versículo 2, a nova Jerusalém que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa. Ela é esposa, vem ver a esposa. Ela descia de Deus dos céus. Descia, mas não diz que descia a terra, por favor. Não complica as coisas, por favor, porque tem uma turma que pensa que esse monumento espiritual, sobrenatural, que é aqui muito simbólico, pensam que é físico, primeira aberração, pensam que é físico. Imagine quantas toneladas, se são 2.200 km de comprimento, tanto largura, são 1.084.000, se não me engano, de base,
em metros quadrados, e dizem que essa grande nave espacial, que muitos pregam que vai descer na Jerusalém atual. Como vai caber em Israel se Israel tem muito menos do que esse espaço dinâmico? Se você calcula, faz o cálculo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, não tem como caber em Israel, nem no país inteiro, muito menos em Jerusalém, que é muito pequena a cidade de Jerusalém. Então, é algo simbólico. E não há nenhum versículo que diga, por favor, que descerá à terra. Não há nenhum versículo que diz que a nova Jerusalém descia flutuando para a terra. Não existe, diz que descia de Deus e fica numa dimensão celestial nos ares. E nós subiremos. Nós subiremos. Pode ser pré-tribulacionista, pode ser mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, né? Cada um tem suas ideias, porque há diferentes escolas, mas todos hão de concordar que a igreja subirá, será transformada em corpo de glória e não ficará na terra. Não ficará na terra, subirá, certo? Por isso Paulo apresenta esse harpazo quando a igreja é tirada. Muitos dizem que é antes da tribulação, no meio ou depois. Bom, esse é outro tema, né? Mas ela é tirada com corpos glorificados e, logicamente, os que morreram são tirados primeiro. Subimos para essa dimensão celestial e essa nova Jerusalém vem. Lógico, nesse meio vai acontecer muitas coisas, muitas coisas. Aí nós temos que analisar cada um dos pensamentos e de cada escola teológica escatológica, né? Pré, mid, pós, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, historicismo, preterismo, idealismo, futurismo. Bom, há várias escolas, mas temos milênio no meio, temos entrega de galardões no meio, temos tanta coisa até chegar o juízo final para depois que possamos ver a cidade santa. Tudo é uma dimensão celestial. Então, nessa dimensão nós nos encontramos. Aí, essa terra é destruída. Pode ter certeza disso. Muitos não acreditam nisso, mas essa terra com certeza será destruída pelo fogo. Olha só, sempre cito essas passagens. O próprio Yeshua disse que passará o céu e a terra. Ou seja, esta terra, esse planeta Terra, tanto como os céus cósmicos, porque há várias dimensões de céu, até chegarmos ao céu de glória, Hashamaim, existe os céus, né, Auranos, que é o céu cósmico. Esses céus que nós vemos de estrela, diz que esse céu e essa terra vão passar, já era. E a palavra dele vai prevalecer. Em 2 de Pedro 3,7 diz que essa terra e os céus que agora existem, leia isso. 2 de Pedro 3,7 diz que são reservados para o fogo e do dia dos juízos. São reservados. Como também no versículo 10 de 2 de Pedro 3, versículo 10, diz que os elementos nessa terra vão se desfazer e essa terra será queimada. Isso é juízo. Apocalipse 20, 11 diz que João viu ali o trono branco e diz que a terra e os céus, essa terra e céus cósmicos, eles desaparecem, fugiram da presença desse trono branco e não se achou mais lugar para eles aonde? Nessa nova dimensão. Não tem mais espaço para a terra, nem para esse céu cósmico, a não ser o céu celestial. Esse sim. Mas não há mais espaço para a terra nessa dimensão, nessa nova Jerusalém. Não se achou lugar mais para ele. Agora, por que me inventam que a cidade vai descer aqui em Jerusalém, ou aqui no Parque Bitaru, em São Vicente, não sei onde vocês estão pensando que vai descer? Uma nave espacial física, com dimensões físicas? Por favor, gente. Eu acredito que as testemunhas de Jeová se perverteram acreditando em histórias da carochinha inventadas por tanta gente, começando com o Russell e o Rutherford. Agora, crentes, santos, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, que creem que Cristo é o Senhor, é o Salvador, Yeshua HaMashiach, que morreu por nós numa cruz e nos salva, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Crentes que declaram que o Espírito Santo é uma pessoa que está atuando, que é o Consolador, é o Paracleto. Esse tipo de gente crê que nós vamos voltar para essa terrinha aqui, fajuta, queimada? Por favor. Então, não acredite nisso. Esse muro simboliza divisão. Aqui não entra prevaricador, pecador, mentiroso, prostituto, não entra. Separação e segregação.
É por isso que nós somos edificados. O próprio Pedro diz que nós somos como pedras vivas edificados. Mas que edificação é essa? Essa é edificação santa. Porque agora na terra a igreja militante ela é noiva. Depois, quando ela é glorificada, ela entra numa fusão celestial, onde essa igreja se torna uma grande cidade e esposa, que é noiva, e depois ela é esposa. Ou seja, esta grande demonstração é a matrix. O próprio Paulo em Gálatas 4:26, lê lá, Gálatas 4:26, diz o quê? Que fala da Jerusalém celestial, a qual é mãe. Temos uma mãe no céu. Eu gravei um vídeo sobre isso, procure. Temos uma mãe no céu. Uma mãe, uma matrix. Essa mamãe não é a Nossa Senhora, não. É a Nova Jerusalém. Por que ele é matrix? Ele é a mãe. Ela é a matrix de todo o sistema sobrenatural. Nós estamos como noiva e nós vamos por uma grande matriz. E essa noiva, com essa cidade, se tornará esposa. Aqui está noivando e lá já se casa, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Entenda isso. Então, você precisa cada dia analisar isso aqui. Eu te convido, gente, eu vou gravar uma segunda matéria sobre escatologia. Agora vamos estudar festa judaica, depois vou fazer escatologia parte 2, porque já fizemos escatologia 1, quem estuda com a gente online sabe do que eu estou falando. E vou entrar nesses temas que Deus tem me mostrado de uma forma tão preciosa, logicamente tudo com argumentos com base bíblica, para que possamos entender toda essa briga que existe com o pré, mid, pós, milenismo, toda essa bagunça que cada um interpreta. Sabe qual é o problema que está acontecendo no mundo hoje em dia com a igreja? É por isso que eu prego contra isso. Muitos pensam que igreja é denominacionalismo. E se você vê, todo denominacionalista segue um homem, isso já é maléfico, um homem que interpretou as escrituras de um jeito e que acontece, esse homem oficializou, é desse jeito. Você pode ver, não vou citar aqui denominações para que ninguém se ofenda, mas todos têm um tal profeta, né? Posso citar os nomes dos tais interpretadores que são seguidos hoje em dia. Por exemplo, Calvino, muita gente pensa que a teologia, a interpretação da palavra, foi definida com Calvino, em 1500 e pouco. Olha que absurdo. O que foi pregado antes não vale nada, desde os conceitos doutrinários da Torá, dos rabinos, que são ensinos milenares, não vale nada. Vamos lá, gente. Outros são armínio, e outros são wesleyanos, e outros são seguidores de White, Ellen White. Aí cada um vai ter sua ou seu profeta como base, como alicerce, e aí vão surgir as denominações. E todas essas denominações, todas elas, pensam estar com a razão. Por isso você tem que ser muito claro, eclético, muito versátil e muito capacitado na direção do Espírito para poder analisar e nunca definir categoricamente certas coisas. Não podemos dizer, por isso eu estou dizendo, isso pode ser uma simbologia. Pode ser uma simbologia. Agora, eu vou combater coisas que afirmam que não estão nas Escrituras. Como, por exemplo, eu acabei de combater que muitos afirmam que ela vai descer à terra. Aonde está esse versículo que a Nova Jerusalém me mostra? Não fala. Diz que descia de Deus, numa dimensão celestial, e nós iremos ao encontro dela. E o próprio Cristo, né, nos levará a ela. Por isso, ele nos virá buscar. É isso que nós precisamos entender. Então, aí podemos ter ideias. Pense nisso. Essa matrix é a nossa mãe. A palavra de Deus diz claramente. Paulo diz em Gálatas 4:26. E essa matrix nós teremos uma fusão celestial sobrenatural, onde viveremos eternamente numa dimensão que você nunca viu antes. Então, quando você vê medidas, por favor, são coisas alegóricas, são simbólicas. Aqui temos as portas, são 12 portas. Pelo outro lado, mais 3, 4 vezes 3, 12 portas. E em cada porta são pérolas. Agora imagine a dimensão dessas pérolas. Que pérolas gigantes. Por que pérola? Em primeiro lugar, muro, porque muro, logicamente, é símbolo de uma separação. Aqui não entra o profano. Aqui é exclusivo para pessoas que se santificaram e foram lavadas e redimidas com o sangue do Cordeiro. Por isso o muro é simbologia do jaspe. Assim como também
as pérolas. Pérola, em primeiro lugar, é algo precioso de valor, que é gerado com dor. Para quem não sabe, a ostra produz uma pérola com muita dor, com muita dor. Esse processo de dor gera uma pérola. Então, as portas simbolizam quem entrar por aqui, logicamente, terá o valor, a recompensa das suas dores terrenas. Quem entrar por aqui, porque virão de norte e sul, e cada 3 portas é do norte, sul, leste e oeste, virão as nações, logicamente, e são nações da terra que serão glorificadas. Nações e corpos glorificados que estarão nessa dimensão celestial, e é símbolo da recompensa das dores aqui na terra. E agora, pérolas, logicamente, é o valor glorioso que temos em Cristo. Se fosse literal, imagina o tamanho de uma pérola, de uma porta. De que tamanho é essa ostra? E tem ostra, por acaso, no céu? Sendo que na cultura judaica, preste atenção, sendo que na cultura judaica uma ostra, comer ostra é algo condenável. Por quê? Porque a ostra é um animal imundo. Você não pode comer camarão, você não pode comer ostra, porque, segundo a cultura judaica, segundo a palavra, diz que é um animal imundo. Como que pode ter ostra, pode ter pérola no céu e animais imundos temos no céu? Como que pode? Então isso não tem nexo. Então essas pérolas simbolizam a preciosidade. Logicamente temos várias alegorias, temos até parábolas que o próprio mestre falou assim: o reino do céu é semelhante a uma pérola, algo que é valioso, algo que é muito valioso. Né? Quando diz, não deis pérolas aos porcos, não entregue as coisas preciosas de valor, de glória, de santidade, coisas celestiais, a qualquer pessoa imunda. Não, Senhor. Então, essa pérola simboliza, logicamente, o sofrimento na terra, que entra por ali, entrará para algo glorioso, valioso. E ali estão os nomes dos filhos de Jacó, que seriam as tribos, certo? Então, nós temos aqui Reuven, temos os nomes de Levi, toda a sequência dos nomes colocados aqui nessas portas, simbolizando a autoridade patriarcal. Os patriarcas. Como também há 12 fundamentos aqui, são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8, são 12 fundamentos. São 12 fundamentos. E nesse fundamento temos os nomes dos 12 apóstolos. O fundamento apostólico. E nós cremos no fundamento apostólico. Eu sempre digo que houve mais apóstolos. O próprio escritor de Atos, que é Lucas, declara vários apóstolos, como também o próprio Paulo, em Romanos, fala de Júnias, fala de homens que se destacavam como entre os apóstolos. Barnabé foi um apóstolo, não fazia parte dos 12. Então, mas existe um fundamento apostólico. Eu creio que existe um fundamento apostólico de 12 homens que foram chamados para dar o fundamento. E desse fundamento, para que você lance um fundamento? Para edificar. E, logicamente, a igreja é edificada no fundamento apostólico, que é o ID. Então, os apóstolos são esses missionários que vão pregando a palavra. Não são, eu sou contra esses apóstolos de grife aí, de bottom, de capa, de neon, de jato, de riqueza, de sapato cromo-alemão. Misericórdia. Não sou mais desses apóstolos, gente. Eu tenho que crer na visão apostólica e no fundamento apostólico. Então, quando nós vemos toda essa simbologia, estamos vendo uma matrix celestial, algo fora da dimensão humana, que logicamente para João foi colocada nessa forma para que pudesse entender, e lógico, ali nós vamos ver coisas preciosas. Te convido para estudar conosco, venha estudar na Universidade do Reino. Entre no link da descrição, você vai ter muitas matérias. Essa matéria ainda vamos preparar e vamos mergulhar em muita coisa preciosa. Antes nós vamos estudar as festas judaicas. Para os dias de hoje, vamos ter muita preciosidade à luz da palavra. Dê sua opinião, quero sua opinião. O que você acha? Será que realmente essa cidade é física? Imagine quantas toneladas, se tem 2.200 quilômetros de altura, passa todas as camadas estratosfera e ionosfera, tudo que é fera é atravessado. Tá bom? Então, quero que você fale conosco e esteja conosco também estudando. Um abraço e um beijo no seu coração.